entronizamos a Ti. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a Ti. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a Ti. E nada neste mundo é melhor que Tua presença. E nada me alegra mais que Tua vida em mim. Oh, 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 oh. Nada se compara a Ti. És tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a Ti. E nada neste mundo, e nada neste mundo é melhor que Tua presença. E nada me alegra mais que Tua vida em mim. Oh, 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 oh. Nada se compara a Ti. És tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara a Ti. És tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara a Ti. És tudo pra mim, e nada se compara a Ti. És tudo pra mim, e nada se compara a Ti. Jesus, nada se compara a Tua presença. Nada se compara a Teu amor, a Tua paz.
nada se compara a ti. Senhor, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és grande, tu és o meu querido Pai. Oh Senhor, adoramos e exaltamos a Ti, Senhor. Reconhecemos o Teu poder, a Tua presença, a Tua glória, a Tua unção, a Tua graça, Senhor. Sem a Tua graça não poderíamos ensinar, pregar, ministrar, adorar, evangelizar, fazer qualquer coisa, mas é a Tua graça, o Teu poder, a Tua capacitação que nos faz chegar até aqui, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Grande tu és. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, amém, queridos. Irmãos, mais uma vez estamos aqui para ministrar sobre um salmo. E a primeira coisa que eu queria perguntar para quem está aí, temos 10 pessoas, né? Se vocês estão me ouvindo bem. Por que eu estou perguntando isso? Se está me ouvindo bem, faz um ok ou uma cena assim. Porque eu estou sem o microfone hoje, eu esqueci, o microfone ficou ali. Então, se não estiverem ouvindo tão bem como das outras vezes, eu vou ter que pegar ali o microfone. Então, eu queria que vocês me avisassem se estão ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Alguém pode dar um alô aí? Amém? Estão me ouvindo bem? Ok. Valeu, meus irmãos. Bem, tia. Hein, Glaucio? Eu esqueci, Glaucio, do microfone, cara. Estou sem o microfone. Então, vai dar um pouquinho de eco, né? Porque estou aqui no salão da igreja. E dá uma reverberaçãozinha, mas eu espero que vocês entendam, né, o que nós estamos ministrando, amém? Então, ontem nós tivemos o Salmo 16 e 17, e hoje nós vamos ministrar o Salmo 18, né? Eu até falei ontem que ele dá um testemunho a respeito desse salmo. Esse salmo para mim é muito importante, porque ele não só tem uma revelação sobre um tempo na minha vida, que eu passei uma dificuldade muito grande, lá pelos anos, os idos de 94, né? E eu tive, no início de 94, tive uma dificuldade muito grande, e eu me identifiquei muito com esse salmo, mas assim, muito mais também, porque em uma determinada vez eu ministrei num evento que o Herênio Ramiro, o profeta Herênio, estava organizando, quando ele começou lá em Campina Grande. Eu acho que foi no segundo ano, ou foi no primeiro ou foi no segundo ano, acho que foi no primeiro. Ele me convidou para pregar lá, e isso foi no ano 2000, então deve ter sido o segundo, se eu não me engano. No ano 2000, para pregar lá na Igreja Verbo da Vida de Campina Grande, né? E aquilo foi uma responsabilidade muito grande para mim, aquilo tinha um peso muito grande para mim, um peso muito forte. E eu trabalhava nesse tempo no fórum, na Vara da Infância em Campina Grande, e eu fiquei, pai, como é que eu vou ministrar num evento como esse, Senhor? Eu já sabia que eu tinha um chamado, mas eu ficava me perguntando sobre a responsabilidade, rapaz. A responsabilidade de pregar num evento desse é muito grande, ainda mais um evento de profecia, de profetas, né? E o que aconteceu? Eu passei um tempo de jejum, eu fui jejuar, Deus, o Espírito Santo me guiou para jejuar. E eu fiz jejum de meio-dia durante 21 dias, né? Nada místico, nem nenhuma. Deus não disse para mim, passe 21 dias jejuando. Deus só me disse para jejuar. E eu comecei jejuando e, coincidentemente, né? Coincidentemente, talvez a providência de Deus, mas eu não tinha nenhuma determinação quanto a isso, nem eu fiz de propósito. Quando chegou o dia do evento, tinha completado 21 dias de jejum, né? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi o dia em que eu preguei com a maior unção da minha vida. Literalmente, irmãos, eu fui possuído pelo Espírito do Senhor. Eu tinha consciência, mas as palavras que eu falava, eu não tinha tempo nem de pensar. Era meramente o Espírito Santo que estava falando.
E nesse culto, eu não sabia nem o que eu ia pregar, eu estava diretamente na direção do Espírito. E esse salmo, como eu disse, é muito importante, porque naquele dia o Espírito do Senhor me guiou a começar aquela pregação com o Salmo 18, né? E logo depois de uns poucos versículos eu fui tomado pelo Espírito do Senhor, tomado mesmo, a palavra é essa, veio uma unção tão forte sobre mim, era como se um peso enorme tivesse caído sobre a minha vida, e eu falava só pela inspiração, nem dava tempo de pensar nada, irmãos, eu era só a boca mesmo do que Deus estava falando, o que um jejum forte pode fazer, né? Porque o jejum não muda Deus, mas o jejum muda você, né? Com certeza, alguém que jejum é alguém sensível, alguém que está aberto à direção do Espírito Santo. E naquele dia, o jejum, depois de findar um jejum de 21 dias, eu estava tão tomado pelo Espírito que Deus me guiou na hora lá para o Salmo 18. E a verdade é que eu tinha passado no ano de 94 por uma situação que se encaixa com esse do Salmo 18, mas eu não tinha ligado esse salmo à minha situação. Mas depois daquela pregação, já muito tempo depois, no ano 2000, 6 anos depois, foi que eu vi o quanto esse salmo parecia com a situação em que eu estava passando lá em 94, né? Nos começos de 94, janeiro e fevereiro de 94, foi um verdadeiro inferno na minha vida. E o que aconteceu? Eu fui tomado nesse dia aí, no ano 2000, preguei pela inspiração do Espírito Santo, só para você ter ideia, irmãos, para vocês terem ideia do que é isso. Eu preguei, eu acho que foi numa tarde, né? E nesse evento, como um vento impetuoso, tinha culto de manhã, de tarde e de noite, né? E já foi impressionante para mim, porque o culto da manhã tinha passado, foi um profeta de fora que veio, ele passou muito tempo, praticamente eu tinha que começar a pregar acho que de 3 horas, e o culto tinha terminado de 2h30, então para mim já foi um grande milagre que aquela hora lá que começou o culto, já tivesse gente o bastante para lotar lá o lugar, né? Então isso também foi um grande peso para mim, mas eu fui literalmente tomado pelo Espírito, não olhei para relógio, eu só fazia fluir. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Uma unção poderosa, a tal ponto, essa unção foi tão poderosa, que muitos anos depois as pessoas ainda falavam dessa ministração. Tinha pessoas que tinham pego o VHS ainda, o vídeo, outros tinham pego a fita cassete, alguns guardavam, eu não sei, possivelmente até hoje, porque algumas pessoas chegaram para mim e disseram: eu nunca esqueci daquela pregação, e aquela pregação foi bater em Fortaleza, foi bater em tal lugar, em tal lugar. E até hoje eu tenho aquela fita cassete, outro disse que tem até hoje a VHS, isso muitos anos depois, 10 anos depois, 12 anos depois. E por quê, irmão? Porque literalmente fui tomado pelo Espírito naquele jejum de 21 dias, né? E a palavra, eu vou dizer uma coisa para você, a coisa foi tão forte, e eu estava debaixo de uma unção tão poderosa do Espírito Santo, para vocês terem ideia também. Como eu disse, a gente começou a pregar, o culto começou de 3, teve louvor tudo, e quando eu terminei a pregação, de mais ou menos 1 hora, é isso que eu me lembro, eu não me lembro bem de mais nada, porque eu não olhava para o relógio, eu comecei, pá. Quando terminou, irmãos, na hora que terminou, eu olhei para o relógio, era exatamente, sem 30 segundos, nem 30 segundos a menos, nem 30 segundos a mais, era exatamente 5 horas da tarde. O que me trouxe a revelação, diante de tudo que aquele culto foi, e do tempo de jejum que eu passei de 21 dias, e do poder que estava sobre a minha vida, e me trouxe a consciência de que realmente, quando você está tomado pelo Espírito, essa história de dizer que o Espírito Santo não tem relógio e não tem ordem, isso é uma mentira. Eu experimentei a ordem do Espírito. Eu fui tão tomado pelo Espírito Santo que ele parou. Literalmente, na hora que parou, irmão, eu senti uma capa saindo dentro de mim, assim, ó. E um peso saiu de cima de mim, e eu disse: pronto, já não tenho mais nada que falar. Quando eu olhei para o relógio, que naquela época, no Verbinho, lá na Prata, ficava bem no meio, assim, eu olhei assim, estava 5 horas da tarde, em ponto. Então, isso foi muito importante para mim, porque foi a pregação onde eu fui mais poderosamente usado na minha vida,
Nunca fui tanto quanto naquele dia. E era profecia em cima de profecia, palavra em cima de palavra. E muitas pessoas disseram que naquele culto não conseguiam nem sequer se mexer da cadeira, porque todos reconheceram que era o próprio Deus que estava falando ali. Então isso é o que acontece quando você realmente se consagra a Deus e você se separa para o Senhor. Mas voltando ao Salmo, e isso foi muito importante para mim, porque foi interessante que diante de tamanha e tremenda unção, Deus me guiasse na hora para o Salmo 18. E no momento em que eu preguei, fui tomado tal, eu não tinha me tocado que esse salmo revelava praticamente a minha vida que eu tinha passado naquele período de janeiro de 94. E hoje eu vejo que ele é importante não só por causa desse culto, mas também por causa dessa revelação, né? E eu queria que você prestasse atenção. Vamos ler agora o Salmo 18, um salmo tremendo, como todos, né? Mas esse aqui muito especial. Então o Salmo 18 diz no versículo 1, olha que interessante, existe uma introdução em algumas Bíblias, e nessa minha Bíblia tem uma introdução dizendo o que foi que aconteceu, antes de começar no Salmo propriamente dito. E ele diz no versículo 1, ao cantor mor, um salmo de Davi, servo de Jeová, o qual falou a Jeová as palavras deste cântico, olha só, no dia em que Jeová o livrou de todos os seus inimigos, e da mão de Saul, ele disse ao mestre de cantos, Salmo de Davi, no dia do Senhor livrou todos os seus inimigos, ele disse, aí começa aqui que começa, e foi aqui que eu comecei naquele dia lá, naquela pregação, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus, e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto, em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfogar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou e tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça e recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois eu tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não me afastei de mim os seus preceitos. Eu também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Para com o íntegro também. Com o puro, puro te mostra.
mas com o perverso és inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, e derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se e caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu aos povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me deste, exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias a seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para todo o sempre. Aleluia! Tremendo esse salmo, repleto de revelações, repleto de um coração grato, né? Davi fez esse salmo após ele ter sido livre de Saul, né? E veja que você sabe da história de Davi e Saul, e que Davi não ousou levantar a mão contra o ungido do Senhor, mas esperou somente em Deus. Mas veja, os primeiros versículos já são tremendos. E eu me lembro que quando eu estava nessa pregação, eu fui tomado pelo Espírito do Senhor, e a partir do versículo 6, eu só consegui ler, acho que até o 6, porque pelo que me recordo. Porque ele diz assim no 1, né? Eu te amo, ó Senhor, força minha. No momento que eu disse isso, eu te amo, ó Senhor, força minha, eu disse com toda a força do coração, como se realmente eu estivesse feito esse salmo naquela hora, como se aquilo tivesse brotado como uma novidade no meu coração, como fosse a expressão de que realmente era o que eu sentia ou o que eu tinha como revelação na minha vida. E quando eu disse eu te amo, ó Senhor, força minha, eu estava, na verdade, irmãos, e é isso que eu aconselho a você, quando você lê a palavra, tá? Eu vou terminar aqui o que eu ia dizer, mas quando você for ler a palavra, se coloca dentro da palavra, porque a palavra é Deus falando para você, amém? Então eu me lembro que quando eu li isso aqui, eu te amo, ó Senhor, força minha, literalmente eu estava dizendo isso a Deus, e eu estava declarando para Deus que naquele momento, diante daquele povo, naquela ministração tão cheia de responsabilidade, depois de um jejum de 21 dias, eu estava totalmente à mercê dele. Ele fizesse o que ele quisesse na minha vida. Se ele quisesse me matar ali, eu iria contente para o céu.
Não porque Deus faz isso, mas só para você ver o que é quando você está realmente totalmente entregue a Deus. Quando você está totalmente entregue a Deus, nada mais importa do que a presença do Altíssimo. Nada mais, não importa nada mais, somente aquilo. E quando eu disse isso, que está no Salmo, eu te amo, Senhor, força minha, eu literalmente, irmão, me veio uma unção tão forte que a respiração me faltou. E quando eu disse o versículo 2, eu tomei um ar muito forte e disse: o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. De certa forma, ele está falando aqui sobre uma situação dificultosa contra os inimigos, mas naquele momento que eu estava naquela pregação, era quase como se eu estivesse dizendo o seguinte: Senhor, é tu que tem que falar agora. Eu te amo e eu dependo de ti, e tu vais ministrar, somente tu, Senhor, e teu Espírito é quem vai ministrar. Espírito Santo, tu ministra, porque diante desse povo, de uma responsabilidade tão grande, eu não quero falar nada de minha parte. E assim foi. E quando chega no 4, eu estava lendo na hora: laços de morte me cercaram, torrentes de piedade me impuseram terror. Por um momento eu me lembrei, porque até aquele momento, em 2000, ainda estava, de vez em quando me lembrava todo aquele terror que eu passei em 94. Literalmente, irmãos, em 94, laços de morte, súcia de malfeitores, tudo isso que está aqui aconteceu comigo. Eu prefiro não entrar em detalhes, porque envolve outras pessoas, mas eu estava numa situação terrível. Isso também porque eu tinha me afastado de Deus naquele momento, né? Eu tenho dois períodos na minha vida, tá? Entre 1980, quando eu me converti, até 88, mais ou menos 89, e depois, entre 88 e 94, eu estava longe de Deus, não estava cumprindo os preceitos dele, estava muito frio, desanimado e longe de Deus, desviado, né? E em 94, quando eu passei por esse grande problema na minha vida, eu voltei para Deus. Eu reconheço que tudo que aconteceu comigo e todo aquele malefício, né? Diferentemente de Davi aqui, que Davi mostra claramente que ele estava fiel em todo aquele momento. Mas eu reconheço que foi porque eu me afastei de Deus, né? Não priorizei o Senhor nem a sua palavra. E aquela situação se levantou sobre a minha vida porque eu estava afastado de Deus, né? E por causa disso, alguma coisa ali, deixa eu ver, só um momento. Por causa disso, por estar afastado de Deus, o diabo encontrou lugar para atormentar, né, a minha vida. E eu estava numa situação muito ruim, irmãos, muito ruim mesmo. Não quero entrar em detalhes, como eu disse, mas eu não tinha vontade nem de viver mais. E o pior, para acrescentar tudo isso, já não tinha mais meus pais, né? Eles dois tinham morrido num acidente de automóvel, e por conta disso eu estava numa situação bem difícil. E o que aconteceu? Realmente, laços de morte me secaram, torrentes de piedade me impuseram terror. Mas eu voltei para Deus, né? Em março de 94 eu voltei para o Senhor, de verdade. E hoje, me desculpe quem me conhecia de antes, né? Pode ser que você que me conhecia de antes, de 82, de 84, pense: não, ele já era cristão. Mas hoje eu tenho séria dúvida se eu era cristão, porque eu acho que eu me converti realmente, não, tenho certeza, em 94, em março de 94, porque diante dessa grande tribulação eu me entreguei totalmente ao Senhor, de coração, de alma, de corpo, totalmente ao Senhor, completamente. E o negócio foi tão forte, irmãos, que eu fui batizado no Espírito Santo, e num evento que teve inclusive com o Verbo da Vida. Eu não era do Verbo da Vida ainda. E quando foi ministrado sobre mim o batismo do Espírito Santo, eu comecei a fluir em línguas,
E sabe isso que acontece quando você olha para uma lâmpada fluorescente durante muito tempo, ou qualquer lâmpada, e aquilo fica marcado na sua retina, e quando você fecha o olho, mesmo que você feche o olho, você vê aquela lâmpada, não é verdade? Porque fica marcado na sua retina. Você sabe que aconteceu uma coisa parecida quando eu fui batizado no Espírito Santo? Eu não vi nenhuma luz na hora. Eu fui batizado no Espírito Santo, mas durante aproximadamente 24 horas, toda vez que eu fechava o olho, eu via um X assim, como se fosse duas lâmpadas fluorescentes assim. Eu via um X na minha frente assim, durante 24 horas, e nunca mais a minha vida foi a mesma. Então eu me considero realmente convertido em março de 94, né? Se alguém me conhecia antes de 94, eu continuo, tenho as mesmas lembranças, né? Hoje eu tenho um temperamento mais controlado pelo Espírito e tudo mais. Mas além da experiência de vida que eu tenho todo esse tempo, eu sou outra pessoa, porque desde março de 94 que eu venho me enchendo do Senhor e da palavra, né? Aprendendo com Deus. Mas, voltando a esse ponto do Salmo, eu vi muita coisa, depois eu vi como parecia, porque só Deus, irmão, para livrar você de determinadas enrascadas situações que você passa na sua vida. Eu sei que há muitos irmãos que já passaram na sua vida anterior, antes de Jesus, em situações terríveis, e foi aos pés de Cristo que conseguiu não só salvação para ir para o céu, mas salvação em muitas áreas, né? Financeira, de cura e de tudo mais, porque ele é um alto refúgio, ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Amém, queridos? A coisa estava muito pesada para mim, porque eram todo tipo de dificuldade que você possa imaginar, dificuldade psicológica, dificuldade física, mal-estar, enfermidade, veio tudo naquela época, além de coisas, uma crise de ansiedade, no qual eu me acordava já com um nó da garganta, faltava fôlego, eu perdi 5 quilos em 7 dias, só para você ter uma ideia, né? Porque além de eu estar quase sem comer, ainda tinha que, alguém me aconselhou a andar, porque andando liberava endorfina e realmente dava uma tranquilidade para mim, mas esse negócio de comer quase nada, com esse desgosto, e mais andando, eu perdi 7 quilos em uma semana. Então é realmente uma situação dificultosa, mas aí Davi vai falando que Deus desceu, né? Claro que a situação de Davi é totalmente diferente, ele estava seguindo ao Senhor em todo o tempo, e laços de morte e inimigos cercaram ele, e Deus veio em socorro dele, né? Mas independente de qualquer que tenha sido o motivo, se você pecou, se você se desviou, ou se você nem pecou, se desviou, não é preciso pecar, se desviar para o diabo realmente vir contra a sua vida, né? O diabo, ele confronta, né? Mesmo que você esteja cheio da palavra, ele é o provador, ele vai confrontar você para querer provar para você que Deus não existe, para querer provar para você que Deus não está ligando para você, para querer provar para você que você é um injustiçado, esquecido, uma pessoa que não deu sorte na vida, e todas essas bobagens que ele tenta pôr na mente das pessoas. Então ele sempre vai vir contra você, e você precisa entender que essa realidade do Velho Testamento, no Novo Testamento é diferente, né? Eu falei. Por que é diferente? Porque hoje você tem suprimento, hoje você tem graça, hoje você tem favor de Deus, hoje você tem livre acesso à presença de Deus. E naquela época, quando eu estava passando por tudo isso, eu não tinha conhecimento de nada disso, né? Graças a Deus, quando eu conheci essa palavra revelada, em 96, né? E comecei fazendo rema, depois não deu para continuar, parei, porque eu estava envolvido em outra igreja e não tive mais tempo para continuar no rema. Depois só voltei ao rema em 98 e terminei me informando em 99, tá? Mas graças a Deus pela palavra revelada, irmãos, é por isso que eu sou pregador dessa palavra, porque realmente diante de tanta tribulação e de tantos problemas que eu passei, tantos traumas, né? Fora a morte dos meus pais lá, né? Morreram de uma forma violenta, e me veio tantas situações, e a coisa que mais eu não entendi, irmãos, às vezes você não pode ficar nesse ponto em que eu fiquei, porque eu acho que muitas pessoas ficam nesse ponto, que é o seguinte: eu não consegui entender quando é que se semeia R$3 e se colhe 3 milhões de desgosto, está entendendo? Você sabe como é que é isso? Você às vezes fica pensando, mas cara, o que foi que eu fiz, né? Se eu fosse uma pessoa má,
E eu sei que muitos de vocês passam por isso. Mas, rapaz, eu sei que eu errei nisso ou naquilo, mas era para ter colhido tanto. É por isso que eu digo a você, você tem que ter muito cuidado e extrair a principal lição do livro de Jó. O livro de Jó não é um livro de sofredores. O livro de Jó também não é um livro de pecadores. O livro de Jó não é um livro para se justificar as agruras da vida. Você precisa extrair a principal lição de Jó, né? 3 grandes lições, né? Primeiro, Jó temia algo. Ele temia perder os filhos, ele temia perder tudo. E aquele temor, como ele diz, o que eu temia me sobreveio. Aquele temor é que abriu a brecha para que o diabo pudesse realmente fazer tanto estrago. Eu sei que você pode dizer, mas Deus permitiu. Mas a permissão é porque Deus sabia a estrutura de Jó, né? E também ele disse, não tire a vida, tá? Lembre-se de outra coisa, além disso, que Jó estava antes da velha aliança, nem da velha aliança ele era, Jó é antes da lei, tá? E nós estamos na nova aliança, irmãos. Então você não pode pegar o livro de Jó para dizer, tá vendo, até Jó sofreu, tal. Não, irmão, não faça isso. Você tem que levar em consideração que era uma outra aliança. Mas a primeira lição é, Jó tinha medo, tá, de que acontecesse aquilo. Agora eu vou dizer não a segunda, mas a terceira lição, para poder concentrar no miolo de Jó. A terceira lição é que Jó confrontou Deus por causa de tantas injustiças, mas ele dizia mais ou menos isso assim: se eu fiz tanto mal, né? Ou seja, por que eu tô, se eu semeei R$3, R$5, por que eu estou colhendo 1 milhão de desgostos, né? E aí ele começou a confrontar Deus sobre o resultado, sobre a injustiça que estava vindo sobre ele. E aí no final Deus se revela a ele e ele diz, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Bom, essas 2 lições, a do final e do fim, é muito clara, mas eu queria que você prestasse atenção num detalhe. Dos 42, 43 capítulos de Jó, quase a maioria, pelo menos uns 80% do livro de Jó, é somente os amigos dele dizendo verdades, tá? Dizendo verdades, quando a pessoa semeia, a pessoa colhe. Se a pessoa for justa, Deus dá em retribuição à justiça. Os amigos de Jó dizendo verdades, mas querendo lançar no rosto de Jó, dizendo mais ou menos assim, vou dizer agora nos dias de hoje, mais ou menos assim: bom, se o que a pessoa semeia colhe, você pode ter certeza, Jó, que você deve ter semeado, então você é um pecador, né? É mais ou menos isso. O livro de Jó quase todo é isso aí. E por que eu estou dizendo Jó agora, no meio desse Salmo de 18? Eu estou querendo dizer, irmãos, o seguinte: tenha muito cuidado para não julgar os problemas que vêm sobre as pessoas que você não sabe. Você não sabe se realmente aquela pessoa semeou aquilo. Você não sabe, as pessoas podem ter problemas, não é só porque pecaram, ou porque não tem revelação da palavra, porque às vezes é isso também, né? A pessoa não tem conhecimento, acha que Deus está mandando aquela doença, aquele problema. Mas as pessoas têm problemas também porque o diabo confronta, e quanto maior for o chamado na sua vida, mais confronto vai ter. Então presta atenção o que ele diz. Ele vai continuando falando sobre como o Deus age, que ele desce do seu manto, ele vem resfogando, trazendo densas nuvens, trovejando. Ele está falando aqui sobre o poder de Deus, né? E aí vai, e mais o versículo 16, olha que coisa linda. Ele diz assim: do alto me estendeu ele a mão, e me tomou, e tirou-me das muitas águas. Literalmente, irmãos, eu posso dizer que Deus me tirou das muitas águas. Estava longe do Senhor, voltei, fui batizado pelo Espírito Santo, e literalmente, como Pedro afundando naquelas águas, eu levantei as mãos: Senhor, me tira desse poço de tremedal, desse tremedal de lama, como diz no Salmo 40, que é um salmo que nós vamos mais adiante ministrar, né? Me tira, Senhor, e Deus tirou. E eu quero dizer uma coisa para você: não importa qual é a situação dificultosa que você esteja passando, confia no Senhor de todo o coração, estende a mão e Ele vai tirar você dessa situação. Você precisa confiar plenamente em Deus. E, infelizmente, eu fui parte daquele povo, daquela quantidade de gente que precisei passar por uma situação muito ruim para poder reconhecer a plenitude de Deus na minha vida. Então, em 94, eu estava no fundo do poço da minha vida. Eu não tinha nem vontade de viver, no início de 94. Mas naquela situação,
Eu fui numa igreja, não vou dizer o nome da igreja, mas eu fui numa igreja, ali estava uma pessoa na porta da igreja, e aquela pessoa para mim olhando disse: Deus está me guiando para dizer para você que você precisa me falar o que você tem para dizer. É mais ou menos isso. Eu passei até 4 horas da manhã desabafando com aquele rapaz, e depois aquele rapaz comprou a briga, começou a ministrar e me ajudou muito nesse processo quando eu fui batizado do Espírito Santo e o retorno para o Senhor. E esse rapaz, muitos de vocês conhecem, é o Manuel Dias, o Maneco, que nesta época nem da Verbo da Vida era, né? E ele estava fazendo o primeiro ano do Rema. Veja como o Rema é importante, irmão. Eu posso também dizer a você que foi porque Maneco não conhecia nada dessas realidades, ele conheceu no Rema. Ele era nascido de novo, mas ele não conhecia essas verdades que nós estamos falando nesses salmos, por exemplo. E ele começou a conhecer no Rema, né? E ele estava fazendo o primeiro ano do Rema. E Deus me trouxe até ele esse abacaxi, né? Que hoje não sou abacaxi, mas na época era um abacaxi, que eu vou dizer um negócio, né? Para descascar os problemas da minha vida e as paranoias que eu tinha. Era um abacaxi grande. E Maneco me ajudou muito nesse processo. Outras pessoas também, né? Eu me lembro que eu ia para a casa do meu tio, né? O tio Benaldo ia lá, ficava um tempo com eles, e outros amigos e tal, pessoas da igreja. Mas do ponto de vista da palavra da fé, quem me resgatou fortemente foi o Manuel Dias, o Maneco, né? Ele foi o vaso que Deus usou para me tirar. Isso em 94, início de 94. Isso foi começo de março, finais de fevereiro e começo de março, quando o Maneco foi usado por Deus para isso. Mas literalmente, irmãos, eu estendi a mão e Deus me resgatou. E Ele pode resgatar você também. Ele pode e Ele quer. Basta que você entregue-se totalmente. E do versículo 17 diz assim: livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. E com certeza isso eu posso testificar. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. E eu queria falar sobre esse lugar espaçoso. No original do hebraico fala exatamente isso, um lugar amplo. E esse lugar amplo, nós podemos ver isso como a revelação da nova aliança. Esse lugar amplo é o lugar na presença de Deus. Ele é amplo, ele não é sufocante. Ele é amplo, né? Assim como eu estou falando aqui, você está ouvindo esse eco aqui, porque eu estou num lugar amplo. Aqui atrás está o jardim da igreja, mas ali à frente tem todo o salão da igreja. E assim é a nossa vida espiritual. Deus nos traz para um lugar amplo, um lugar onde você pode se mover, um lugar na presença do Senhor, um lugar de fartura, de abundância, de alegria. É um lugar onde a bênção do Senhor se manifesta continuamente, sem parar. E aí ele diz: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça e recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, diferentemente de mim, né? Eu não apartei perversamente, mas eu me apartei do meu Deus. Mas naquele momento, né, em 94, eu tinha confessado todos os meus pecados, eu tinha me entregado, me rasgado, dependi totalmente de Deus, e foi no meio disso tudo que eu fui batizado poderosamente pelo Espírito Santo. Então, na pureza das minhas mãos, a partir de março de 94, eu estava assim, né? E foi aí que a minha vida mudou. Eu sou outra pessoa desde março de 94, né? Se a gente fizesse um gráfico assim, vai subindo até chegar onde nós estamos hoje. Também eu sou diferente de 10 anos atrás, quando eu estava em Campina Grande, aliás, 14 anos atrás, né? 12 anos atrás. Há 12 anos atrás eu estava em Campina Grande, já sou totalmente diferente, assim também como eu sou diferente. Há 3 anos atrás, mais de 3 anos atrás, 3 anos e meio, quando estava em Aquidauana, porque um filho de Deus e uma filha de Deus, irmãos, ele tem que se converter constantemente, não porque vive errado, mas é porque você precisa aperfeiçoar-se em Deus, você precisa crescer no Senhor. E conversão não é só confessão de pecados, conversão é acertar o caminho, ir para o caminho certo de Deus. Convergir ou fazer uma conversão é mudar de direção. Quando você vai andando na estrada, está lá, conversão à direita, conversão à esquerda. É você pegar uma outra rota ou um outro caminho, à direita ou à esquerda. Amém? E o Filho de Deus sempre tem que estar em constante conversão. Porque no dia que você achar que não precisa mais mudar nada, é o momento da tua queda.
porque você está começando a se achar orgulhoso e você ainda não é perfeito. Em Cristo, no Espírito, você é perfeito, mas a tua mente, as tuas ideias precisam todos os dias ser renovadas pela palavra de Deus. Amém? E aqui no versículo, ele diz no 25: para o benigno, benigno te mostra, para o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostra, com o perverso és inflexível. Por que Deus com o perverso é inflexível? Ele não é o Deus de toda misericórdia, né? Ele não é o Deus misericordioso, Deus bom, que perdoa e perdoa e perdoa, sim, mas o perverso é aqui aquela mesma criatura ou aquela mesma pessoa que é chamada de orgulhoso. A Bíblia diz lá na Nova Aliança que Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Então, eu considero a pessoa que ela é orgulhosa, que ela é soberba, para mim, na minha opinião e segundo os preceitos da Bíblia, é o pior de todos os pecados, sabia? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém adultera, é um pecado terrível, não é verdade? Tem consequências? Tem. Mas se ele se converte, ou seja, se ele confessa os seus pecados e ele volta para o Senhor, você acha que Deus não vai perdoar essa pessoa? Vai perdoar. E continua. E vai perdoar quantas vezes você errar e você vier aos pés do Senhor com sinceridade de coração, Deus vai perdoar. Então, eu considero que o pior pecado não é nenhum desses, não é nem roubar, nem matar, nem ferir, nem adulterar. Todos esses são pecados e traz consequências na vida da pessoa. Não estou dizendo que é besteira não, irmão, mas pense bem. O pior de todos os pecados é o pecado do orgulho. Porque esse é o maior pecado de todos. E foi por causa desse pecado que Satanás, que era Lúcifer, o anjo de luz, caiu e se tornou Satanás e arrebanhou 1/3 dos anjos, porque quis ser igual a Deus e achava que ele era independente de Deus. É o orgulho, irmãos. Então, às vezes, tem pessoas... Deixa eu dizer uma coisa para você, qual é o pior? Alguém que adulterou, ou alguém que fez alguma dessas bobagens, difamou alguém, fez qualquer coisa errada aí, ou até mesmo se desviou tal, e volta-se para o Senhor, e confessa o seu pecado. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia. Ou é pior, ou aquele outro que está dentro da igreja, não desvia, aparentemente parece que não fez nada de errado, mas quando comete um erro, não tem sequer a hombridade, a honestidade, a integridade de reconhecer que está errado. Quem pecou mais? O que roubou e voltou-se para o Senhor? Ou aquele que fez um pecado pequeno, mas acha que não fez nada, né? Não fiz nada, não tenho que me confessar nada. Irmãos, o pecado do orgulho é o pior de todos os pecados. O orgulho, irmão, é um câncer que faz que um pequeno pecado se transforme no maior de todos. A humildade, irmãos, é uma vacina, um remédio que faz com que o pior dos pecados seja anulado. Porque pense bem, se alguém adulterou, ou roubou, ou matou, e vem aos pés do Senhor e com humildade reconhece que precisa da misericórdia de Deus, essa é uma vacina que anula tudo que ele fez por causa do sangue de Jesus, que justifica e purifica. Mas o orgulho é um câncer. O que é que o câncer faz? O câncer é uma célula, são células cancerosas que vão destruindo as outras células. É um código infernal, genético que tem dentro de uma célula e faz com que ela comece um processo de morte e vai matando todas as outras células. O orgulho é um câncer. O orgulho pega um pecado menor, como, por exemplo, difamar o próximo, que é um pecado terrível, mas comparado com morte, né? Adultério e roubo, parece ser menor. Mas a pessoa chega e começa a falar mal do próximo, e se vier um pastor ou uma liderança, diz, rapaz, tu está errado, precisa parar com isso. Não, eu estou fazendo nada demais, não. Faz com que esse pecado, que aparentemente parece que era pequeno, se transformou num grande pecado, porque aquele orgulho adquire agora a resistência de Deus. E aquela pessoa vai indo de mal a pior.
Então, era isso que fazia com que Deus dissesse que Davi era um homem segundo seu coração. É porque ele não era orgulhoso, ele era humilde. Tá? E aí o que ele diz mais? Porque tu salvas o humilde, mas os olhos altivos tu o abates. Isso que nós estamos dizendo aqui. Pois contigo desbarato o exército, com os meus Deus salto muralhas. Olha só, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Eu me lembro aqui daquela antiga música, né? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Ele é rocha e escudo para todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e na minha força, com ele eu passo pelo meio de um batalhão. É exatamente, aí lá na frente diz, porque quem é Deus, senão o Senhor. Esse é um hino, ou um corinho, uma música, um louvor baseado no Salmo 18. E aí ele diz o seguinte, versículo 31 diz isso, porque quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus. E 32 diz, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o caminho. Isso traz uma revelação tremenda para a nova aliança. A força do Senhor, o poder de Deus, que Paulo dizia que opera em nós que cremos, repetindo mais uma vez, né? Para mim, um dos textos mais áureos e maravilhosos da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é o capítulo 1 de Efésios, mas especialmente o momento da oração de Paulo, a partir do capítulo 16, quando ele diz lá que está orando para que eles recebessem espírito de sabedoria e de entendimento, para estender a esperança do chamamento que ele tinha, e com a riqueza da glória da herança no meio dos santos, e com a suprema grandeza da força do seu poder que opera em nós que cremos. Tá? Então, em nós que cremos, que somos nascidos de novo, este poder tremendo de Deus, que Paulo diz lá em Efésios, que foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder opera em nós. Então é uma realidade diferente, amém? E aí ele diz no 34, ele adestrou as minhas mãos para o combate. Essa palavra no original, adestrou, é lamad, que significa ele me treinou, irmãos. Acho que muitas coisas que passamos nas nossas vidas, se nós voltarmos para Deus, né, algumas coisas nós passamos porque semeamos, outras coisas nós passamos porque erramos, outras coisas nós passamos porque não erramos nem semeamos, mas porque o diabo está confrontando. Mas seja qual for o motivo que tenha dado início a essas coisas difíceis na nossa vida, se qualquer de uma dessas situações nós nos voltamos para Deus, aquela situação maligna, impetrada por Satanás, é revestida num processo de treinamento. Então, por isso que nós crescemos. A perseverança tem que ter uma ação completa, como diz lá Tiago capítulo 1. Quando você persevera no que Deus tem tratado com você, no que Deus tem treinado você, você cresce em Deus a níveis maiores de fé. Você é treinado, e aquilo que Davi estava dizendo aqui especificamente por uma situação de batalha em que ele estava travando, né? Ele, na verdade, tem uma revelação tremenda para a nova aliança. Deus é quem te adestra as tuas mãos para o combate. Que combate é esse? Não é o combate, a guerra espiritual, não. É o combate do dia a dia, porque o bom combate é chamado de bom combate da fé. E o que é o bom combate da fé? É manter-se em posição nas verdades que têm a ver com a tua vida, as verdades da palavra de Deus. Quem você é, o que você tem, o que você pode em Cristo Jesus. Ele adestra as tuas mãos, porque você precisa adestrar, não é só conhecer não, viu, meu irmão? Não é só conhecer que você tem o poder, você tem que ser adestrado. Por quê? O que significa ser adestrado? Treinado, irmãos, e a gente é treinado no calor da batalha, irmão, não tem outro jeito. Não é assim, eu leio um livro do irmão Rega, que é uma bênção, que vai mudar a minha vida, e depois de amanhã eu já estou treinado para toda e qualquer situação. Não, você recebeu a informação de Deus, dada por um homem de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo, com verdades eternas ali. Mas você precisa praticar aquilo. E quando você pratica, você é adestrado para o combate. Você é adestrado para a batalha. Você entendeu? Então, é preciso ter um combate, ou é preciso ter situações que são levantadas na sua vida, para você manter-se firme na palavra, e você cada vez vai sendo mais treinado. A graça para aquela situação vem,
né? A perseverança tem uma ação completa, né? Aquilo vai produzindo um peso, uma glória, vai produzindo uma autoridade espiritual, porque realmente a palavra, ela por si só já tem autoridade. Se você fala em fé uma palavra, também tem uma veja bem, a palavra tem uma autoridade. Quando alguém fala em fé aquela palavra, ela tem uma autoridade tremenda para a vida daquela pessoa. Mas quando a pessoa fala em fé, porque realmente passou por aquela situação e tem como revelação no seu coração, irmãos, tem um outro peso, né? Se você ministra algo que você não praticou, mas que você crê, isso tem um peso que pode libertar as vidas e pode libertar a sua vida. Mas quando você ministra algo que você crê, mas você passou e tem o testemunho daquilo dali, o peso ainda é maior, né? O peso é maior. É verdade, você pode ministrar tudo na sua vida e até algumas coisas que talvez você nunca tenha vivenciado, e se você crê naquilo e tem aquilo dentro do seu coração, isso vai acontecer, isso vai ministrar na vida da pessoa. Mas quando você passa por algumas situações, você é adestrado. Quando você age conforme a palavra, você pratica a palavra, os níveis de fé vão crescendo, os níveis em Deus vão crescendo. Amém, queridos? Mas isso não se tem como ter só lendo um livro. Você tem que ler o livro, praticar aquele livro, né? Viver aquilo que está ali, assim como a Bíblia. Você tem que praticar a Bíblia, você tem que praticar a palavra e viver a palavra. Vamos ver que tem muita coisa aqui, o tempo está acabando, não é? Porque ele diz assim, versículo 39, pois de força me cingiste para o combate e me submetestes que se levantam contra mim. E aí, eu quero ler aqui o que está escrito no versículo 46, vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Amém. E ele começa aqui no final a fazer uma expressão de louvor e dizer que das contendas do povo tu me livraste, me fizeste cabeça das nações. Ele aqui está reconhecendo que foi a graça, o poder de Deus. Agora eu quero falar sobre reconhecimento e sobre gratidão agora no final. Irmãos, você, ao mesmo tempo que tem a proteção e a provisão de Deus, se você nasceu de novo, você precisa crer nisso, você precisa viver conforme isso, mas você tem que ter um coração grato. A pessoa que realmente é um canal aberto para o poder e a unção do Espírito Santo, ela tem que ter um coração grato, grato com tudo que foi feito para você. Eu sou tremendamente grato, irmãos, porque apesar de tudo aquela infidelidade que eu passei nos anos de 89, 90, 91, 92 e 93, o Senhor, com a sua grande misericórdia, no início de 94, me resgatou e me tirou de um poço de lama de perdição. Ele me deu aos pés a ligeireza da corça, como ele disse aqui, e que é interessante, né? Quando a gente fala da ligeireza da corça, o que é que a gente se lembra? Que versículo, que texto é que a gente se lembra quando fala da ligeireza da corça? De Abacuque, né? Abacuque 3, 17 ao 19, que diz o quê? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as oliveiras sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Se você ver, você vai prestar atenção que esses últimos dois versículos, parece que Abacuque pegou lá, lendo o Salmo 18. E ele diz no 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça. Na verdade, no original diz, eles me dão a ligeireza da corça. A mesma coisa, a mesma palavra hebraica que Davi usou lá. Ele está fazendo uma repetição do Salmo 18. E o Senhor é a minha fortaleza e me faz os meus pés como da corça, e me faz andar em lugares altos. Então parece, como Abacuque é um profeta que foi bem depois da época de Davi, o que parece é que essa revelação profética de Abacuque foi baseada, esse final aqui, em cima do Salmo 18. Então um salmo tremendo, não é não, irmãos? Algo que nós devemos entender, principalmente debaixo da revelação da nova aliança. Estamos terminando agora e espero que esse Salmo 18 tenha sido uma grande bênção para você, como tem sido sempre para mim. Amém, queridos? Seja abençoado praticando essa palavra e que sua vida nunca mais seja a mesma.